2 vezes para Israel. 2 vezes. Graças a Deus, fui como um mentor espiritual da caravana. A responsabilidade, pregar em todos os pontos, pregar no Mar da Galileia, pregar em Cafarnaum, você pregar no Monte Sinai, você ter experiência. Fiz batismo no Rio Jordão. É diferente, pastor? Como foi a experiência do senhor, essa passagem por Israel? O que acrescentou? O que despertou no senhor? A diferença é enorme. Não, claro, deixa eu tentar explicar para você que uma vez eu fui evangelizar um médico, e eu não vou falar o nome por ética, né, tanto ele quanto da esposa, e ele falou assim, me encontrou comigo na rua e ele disse assim: pastor Eduardo, eu preciso ir para Israel para encontrar Deus. Uau. Ele disse assim para mim. Isso era quase meia-noite, nós estávamos no calçadão ali em Capão Bonito. Eu falei não, e eu tinha acabado de chegar de Israel, tinha uns 2, 3 meses que eu tinha recém-chegado de Israel. E eu disse a ele, eu falei assim: não, meu querido, você não precisa ir para Israel para encontrar Jesus. Amém. Você só precisa abrir o coração aqui agora para aceitar. E ele estava todo depressivo, tentando tirar a sua própria vida. Pensa ali o homem, um doutor bem conceituado em Capão Bonito, abriu o coração, chorou, orei por ele, recebeu Jesus no coração. Amém. Depois eu não ouvi mais ele, né? Não sei mais como ele está hoje, se ainda é vivo ou não sei, faz muitos anos. E agora, claro, em questão da sua salvação, a Bíblia fala que aquele que me invocar será salvo. Então, invocar a Deus, não tem território certo para você invocar a Deus, você receber Jesus no seu coração. Pode ser em cima de uma árvore, como Zaqueu, desce, hoje me convém pousar em tua casa. Pode ser no monte, pode ser em uma mesa, como foi o meu caso, né? Independente do lugar, se a pessoa abrir o coração e aceitar Jesus, tá salvo, tá abençoado. Agora, pisar na Terra Santa, andar pelos lugares onde Jesus andou, você ter o privilégio de atravessar o Mar da Galileia, você ter o privilégio de entrar no lugar onde Jesus ceou, você ir em Cafarnaum, você entrar dentro da palavra, da Bíblia, geograficamente, arqueologicamente, você vê tudo comprovando aquilo que até então você crê somente pelas escrituras, e agora você está entrando dentro dela, e você está vendo a arqueologia, você está vendo a história, você está vendo a ciência, tudo provando que o Deus que você crê é real, sabe? Que tudo coincide para o bem daqueles que amam a Deus, tudo, né? A Bíblia fala que tudo corre ou concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E você entrar na Bíblia e você vê isso tudo soprando ao teu favor, a dimensão é diferente. A dimensão é diferente. Eu tenho uma experiência que quando eu estava saindo do território do Egito, atravessando a fronteira, viajamos 700 quilômetros, meio deserto, né? Aí foi visitando o vale, foi visitando o Monte Sinai, foi visitando vários pontos turísticos, as pirâmides, etc, etc. Quando nós saímos, que nós atravessamos a fronteira do Egito para entrar em Israel, aí, Alexandre, aí você sente a diferença no ar. Isso não é religiosidade. Glória a Deus. Eu falo aqui com emoção, é como se eu estivesse lá agora. Dá para ver os olhos do senhor brilhar aqui, pastor, na hora aqui. É como se eu estivesse lá agora, porque é muito grande, é muito grande. É o dinheiro mais bem gasto na vida de qualquer um, é realizar o sonho de ir para Israel. Isso pode ter certeza. Qualquer pastor que estiver me ouvindo aqui, que ainda não foi, tem o desejo ardente de ir. Então guarde o dinheiro, é o conselho que eu dou. Guarde, lute por esse sonho, porque vai valer a pena. É uma coisa de outro mundo, é sobrenatural. Se a pessoa tiver um dinheiro guardado aí, e se o senhor fosse aconselhar, eu aconselho para Israel. Qualquer país, você pode, vou para os Estados Unidos, vou para o Japão, eu te aconselho, vá para Israel. Que bênção. Não por religiosidade, não. Se você é cristão, independente da igreja, se você é cristão, guarde e invista na sua fé, na sua vida espiritual. Vá para Israel, que vai valer a pena cada centavo. Eu perguntei para o senhor, porque é comum a gente ouvir, né,
a gente assiste muitas, né, coisas na internet, no YouTube, e as pessoas falar desse ambiente espiritual, né? Sim. De você conhecer a experiência, de você, além de conhecer, de ouvir, de ler, de estudar, de pisar, né? E sem contar as pessoas que a gente ouve testemunhos de experiências espirituais lá, né? Teve um momento que eu tava com a minha filmadora, que eu tenho tudo isso filmado, né? Na época era filmadora, não tinha nem, faz tempo, hein, pastor? nem celular, né? 2004, depois foi 2006, consecutivo, né? 2004, depois 2006 eu voltei. E eu tinha uma filmadora, né? Da JVC boa, tinha comprado para isso mesmo. E teve uma hora que eu estava filmando, eu estava no Monte das Oliveiras e eu filmando lá de cima, o Vale de Josafá, a cidade de Jerusalém, nossa, a cúpula de Omar, aquela coisa toda. E chegou um pastor de outra denominação e falou assim: você não fala nada? Você não fala. Eu não estava conseguindo falar de tanta emoção que eu estava sentindo. Eu estava sentindo Deus purinho ali. Então, se eu desse liberdade ao Espírito, eu não ia conseguir filmar. Sim. E o pastor falou assim: você não está falando nada. Depois que eu parei de filmar, eu falei: pastor, se eu te abraçar aqui, nós vamos fazer uma vigília aqui, porque a emoção é muito forte. Aí dá lugar pro Senhor, já fala em língua estranha, se deixar. Eu aconselho, não foi para Israel, guarde dinheiro. Vou vender meu carro, pastor. O senhor acha que eu devo vender o carro para ir para Israel? Venda. Venda sem dó, não tenha medo de se arrepender, porque você vai pisar em uma coisa que vai te marcar. Carro, depois você compra outro, e compra em prestação. Mas se tiver que vender o carro para ir para Israel, é um conselho que eu dou sem medo nenhum, pela felicidade de quem vai fazer isso. Pode vender, pode ir, porque os corintianos são loucos, né? Não saindo aqui do Espírito. Sim. Vende carro, vai lá pro Japão lá. Por que você não pode vender o carro e ir para Israel? Ó, acho que foi o sonho do corintiano lá do corintiano Rio, né? É corintiano também. Meu Deus, tinha que ser corintiano. Ó, reza. Ninguém é perfeito, como dizem pra mim. Já que o senhor entrou no assunto bom, né? Reza a lenda aí, né, Cadu? Reza a lenda que foi depois da Segunda Guerra Mundial, foi a maior movimentação em bloco de pessoas de um continente para o outro na história da humanidade aí, ó. Tipo assim. Meu Deus. Que foram mais, falam, né? Segundo, aí falam que foi quase 70 mil corintianos, né, pro Japão, né? Foi então, a invasão corintiana. Foi a invasão, diz que faz que pouco. Por que eu fiz menção disso? Porque eu conheci gente aí que vendeu carro para ir lá. Uhum. Vendeu carro, ou empenhorou bens para ir lá ver o Corinthians. E por que não fazer para ir ver e conhecer Israel, né? Justamente, é o que eu estou dizendo, né? Isso não é fanatismo, isso é um desejo. As 2 vezes que eu fui para Israel foram coisas assim sobrenaturais que eu vou levar para o resto da minha vida. Já fui em outros países, já fui em Portugal, já viajei para Espanha, já fui para o Haiti, já fui para vários outros países, preguei o evangelho e alguns outros aqui da América, nossa, né? Muitos, mas não se iguala a pisar em Israel. Que sensacional, pastor.